E aí, turminha do segundo ano, vamos lá para mais uma aulinha de filosofia, que delícia, né? Então, na última aula, nós conversamos um pouco sobre o diálogo, a tia deixou até um trabalhinho para vocês fazerem, e nós vamos dar continuidade nesse assunto aí bem interessante, tá? E lembrando que hoje nós temos uma atividade muito legal. Eu acho que vocês vão amar essa atividade, tá bom? Então, podem pegar a apostila de vocês e a tia vai pedir que vocês abram lá na página 16, tá? Deixa a tia localizar a página aqui. Quinze, 16, essa daqui, olha. Hoje a gente tem uma atividade muito legalzinha. Então, veja bem. A tia vai fazer a leitura de uma história aqui para vocês sobre alguém que procurava uma boa forma de dialogar com os outros, né? Nós já vimos que o diálogo ele é muito importante, que a gente tem que ter respeito com a opinião dos outros, que a gente tem que saber ouvir e prestar atenção no que o outro está dizendo, que a gente tem que saber expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Então, a tia vai estar lendo uma história aqui sobre alguém que procurava uma boa forma de dialogar. E eu quero que vocês prestem muita atenção na história, porque nós vamos fazer algumas atividades bem legais sobre ela. Combinado? Então, vamos lá. O viajante e o diálogo. Num lugar muito distante, havia um homem solitário que não tinha com quem falar. Cansado de viver assim, ele partiu para morar na cidade em que encontrasse o melhor diálogo. Passou por muitas delas e observou atentamente seus moradores. Na Cidade Roxa, todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Então, vocês aqui nesse espaço, vocês vão ilustrar como que vocês acham que era lá na Cidade Roxa. Olha, todos falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Aqui vocês vão desenhar então, tá? Os personagens aí da Cidade Roxa. Na Cidade Amarela, alguém falava de um jeito bem mandão e os demais concordavam logo com medo de chateá-lo. Então, aqui nessa Cidade Amarela, tinha alguém que era mandão. Ele falava e, pelo jeito, os outros só obedeciam, porque tinham medo dele ficar chateado, de discordar dele. Tá? Então, vocês vão fazer uma ilustração bem legal aqui para a Cidade Amarela. Depois, na Cidade Laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. Então, eles estavam falando, os outros estavam fazendo outras coisas e ninguém prestava muita atenção, não. Vocês vão ilustrar aqui, tá? Na Cidade Azul, as pessoas esperavam sua vez de falar, ouviam atentamente o que as outras diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Então, nessa Cidade Azul aqui, as pessoas já eram aí mais, até digamos assim, educadas, né? Elas esperavam a vez de falar, elas ouviam com bastante atenção o que as outras pessoas estavam dizendo e pensavam no que ouviam, né? Elas pensavam sobre o que o outro estava dizendo antes de responder. Então, vocês vão fazer uma ilustração aqui também para a Cidade Azul, tá? Depois de observar todos esses diálogos, o viajante escolheu sua cidade e mudou-se logo para lá, pois estava ansioso para dialogar com alguém. Então, vamos lá.
Nos quadros, em meio ao texto, faça desenhos para ilustrar como era o diálogo em cada cidade visitada pelo viajante. Isso a tia já pediu para vocês irem fazendo, né? Considerando que o viajante procurava a cidade com o melhor diálogo, pense e converse com os colegas sobre estas perguntas. Vocês vão conversar com alguém que estiver aí na casa de vocês, né? Porque nós não estamos em condições de perguntar aí para os coleguinhas. Em sua opinião, o viajante decidiu morar em que cidade? E a segunda pergunta, por que o diálogo nessa cidade era melhor do que nas outras? Então, vocês vão estar conversando sobre essas questões aí com alguém que estiver aí na casa de vocês, tá? E nessa atividade aqui da página 17, da página 18, Hora de Filosofar, vocês também vão estar conversando com alguém que estiver aí com vocês, tá? E vocês vão utilizar a legenda desses quadrinhos aqui, olha, para responder a esta pergunta. Quando isso deve acontecer em um diálogo? Então, quando a resposta for sempre, vocês vão pintar de, eu não sei se é verde ou azul isso daqui, tá? Quando a resposta for às vezes, vocês vão pintar de amarelo. E quando a resposta for nunca, vocês vão pintar de rosa, ok? Então, quando isso deve acontecer no diálogo, ouvir os outros. Eu devo ouvir sempre, às vezes ou nunca. Eu colocaria sempre, porque eu acho ouvir muito importante. Então, eu pintaria aqui de verdinho, tá? Mas aí, vocês que vão conversar com alguém e vocês vão argumentar dizendo por quê. Num diálogo, a gente deve falar sem parar, sem parar. Eu acho que nunca pintaria de rosa, mas é a opinião de vocês e com os porquês, tá bom? E assim vocês vão fazer com esses outros itens aqui. No diálogo, você deve expressar suas próprias opiniões, explicar os porquês das suas opiniões, mudar de ideia, rir das opiniões dos outros, exigir que todos concordem com as suas opiniões, concordar com a opinião dos outros e pensar antes de falar. Então, vocês vão estar pintando aqui os quadradinhos de acordo com essa legenda, tá? Sempre que a resposta for sempre, verdinho. Quando for, às vezes, amarelo e quando for, nunca, rosa. Certinho, galerinha? Então, hoje nós vamos ficando por aqui com o super beijo da tia. Fiquem com Deus.